pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o corpo do meu senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não a reconheceu. Disse Jesus: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Aleluia! Que privilégio de ver Jesus, não é? Então aqui, voltando lá no início do capítulo, a palavra de Deus diz que os discípulos fizeram o quê? Voltaram para casa. E se você olhar lá no início do texto, a palavra de Deus diz que Maria Madalena levantou bem cedo, no primeiro dia da semana, bem cedinho, de madrugada, estava escuro ainda, diz o texto, e foi até o sepulcro. E chegando lá, viu a pedra removida. Então ela voltou correndo e foi falar para o discípulo Pedro e aquele que Jesus amava, o outro discípulo. Que então eles foram correndo lá no sepulcro para ver o que tinha acontecido. E chegando lá, olharam, viram que tinha um lençol já dobradinho ali, que tinha o lenço que o Senhor Jesus tinha feito, né? Sacrifício, estava dobradinho o lenço que estava também à parte. Porém não viram Jesus. E fizeram o quê? Voltaram para casa. Olha só que coisa. Então muitos discípulos estão voltando para casa hoje. Por quê? Porque não vê Jesus. Porque Jesus não estava lá. Porque Jesus tinha morrido. Porque o mestre, o Rabone, não estava mais junto com ele. Porque a esperança tinha acabado. Porém, quem viu Jesus? Quem estava ao pé da cruz. Não foram aqueles que voltaram para trás, não. Mas quem viu Jesus é aquele que permanece ao pé da cruz. Quem viu Jesus, quem vê Jesus, é quem está ao pé da cruz. Olha que coisa interessante. Mas os discípulos voltaram para casa, porque a esperança tinha acabado. Porque a cruz não é o fim, é o tema da mensagem. Que para eles, para os discípulos, que voltaram, que desistiram, que não creram, que não confiaram na palavra do Senhor, a cruz era o fim. E não é isso. A cruz não é o fim. Então a cruz do Calvário, então, com certeza, nós não vimos. Mas a palavra diz que foi um momento mais sombrio da história. Né? A palavra diz que nesse dia houve terremoto, houve escuridão na terra. Né? Houve um grande terremoto. E eu quero dizer à igreja que vai haver um grande terremoto ainda. Porque o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor está para acontecer ainda. E Ele vai voltar. E vai acontecer isso, vai ser um grande estrondo, a terra vai escurecer, vai ter um grande terremoto, diz Apocalipse. Então a morte de Jesus, meus queridos, abalou, não só os corações dos discípulos, mas todos aqueles que estavam ao pé da cruz, aqueles que confiaram, aqueles que viram tantos milagres de Jesus. Então, esses que permanecem, esses que permaneceram, a Maria Madalena permaneceu e teve o privilégio de ver Jesus. Então, por isso você não pode desistir, você tem que continuar, independente da morte, independente da enfermidade, independente da circunstância, independente da falta de dinheiro, independente da falta da perda, da desilusão, nós temos que permanecer ao pé da cruz, senão não vai ter jeito. Só vê Jesus quem permanece, como Maria Madalena permaneceu no sepulcro. Olha que lindo. Então só pode ver Jesus quem permanece aos pés da cruz, quem está aqui, né, crendo que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a palavra, que já sentimos a presença dele aqui hoje. Provavelmente tinha um anjo à cabeceira e outro
aqui no final e outro na entrada, para guardar a cada um de nós. Então a cruz para muitos é um símbolo de dor, de sacrifício, irmão, de um fim, não é assim? Porém, para aqueles que crêem, é mais que isso. Ele é o ponto de virada, é o epicentro de uma revolução espiritual que transformou a história da humanidade. Jesus veio para mudar, para transformar, para libertar, para salvar, e Ele vai voltar, como diz a palavra. É promessa dEle para nós. As Escrituras nos ensinam que aquele evento não foi o fim, mas uma consumação do plano eterno de Deus. É plano de Deus, era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então foi na cruz que a graça e a salvação se encontraram de uma forma impactante. Foi lá na cruz. Porque o Filho de Deus, Jesus, lá em Gálatas 1,4, diz assim, Gálatas 1,4, porque o Filho de Deus, Jesus, voluntariamente se entregou a sua vida ali por nossos pecados, para nos resgatar dessa presente era perversa, desta era que estamos vivendo, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Porque Jesus vai resgatar a cada um de nós, aqueles que crê, tirar desta era presente, desse lugar horrível que nós estamos vivendo, de uma terra sem amor, sem compaixão. Mas a palavra dele, a promessa é que ele vai vir buscar a tua igreja. Quem é a igreja? Quem é a noiva do Senhor? Então, 2 Coríntios também, 5:21, Jesus sendo perfeito, sem pecado, Ele assumiu sobre si a nossa culpa, a sua culpa, as nossas transgressões e o castigo que nos era devido. Era para nós morrermos na cruz, mas Ele assumiu, para que nele nós nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Então, quando Jesus olha para você, meu irmão, minha irmã, Jesus não vê você, Deus não vê você, mas Ele vê Cristo em você, lavado, justificado pelo sangue. É isso que Ele vê. Não vê um pecador falho, miserável igual eu, igual você, mas Ele vê Cristo em você, foi justificado por Deus, aleluia. Então por isso a sua morte não é um fracasso, não foi um fracasso, mas sim um cumprimento do plano divino. O sacrifício perfeito que pagou o preço pelo pecado da humanidade. Todos pecaram, você está cansado de ouvir isso, e separados fomos da glória de Deus, é morte eterna, mas Jesus, com seu eterno amor, Ele vem, não é, para fazer o milagre acontecer na minha vida e na tua vida, aleluia. Mas a história não termina na cruz. Ao terceiro dia, revelou a verdade mais gloriosa, a ressurreição, confirmou o triunfo de Cristo sobre o pecado. Ele venceu a morte, o pecado não tem mais a última palavra, mas quem tem a última palavra na minha e na tua vida é Jesus. Ele tem a última palavra para nós, aleluia. Então a cruz não é o fim, é o início de uma nova realidade, irmão, para cada um de nós, para todo aquele que crê. Olha só, a cruz nos convida a reconhecer a nossa necessidade, irmão, reconhecer a necessidade da graça, né? Aquilo que foi gratuito, né? Receber a graça gratuita, porque Jesus já fez o que tem que ser feito. Então é de graça, não precisa pagar nada, não é como outras religiões aí, você tem que ir lá pagar para a galinha, para a vela, para a pinga, para não sei o quê. Não, Jesus pagou o preço, é de graça, sim ou não? Porque eu já fiz isso quando eu não conhecia Jesus, tinha que pagar, tinha que levar lá, não é? Na encruzilhada, mas Jesus pagou o preço por cada um de nós, de graça, para quem crê no sacrifício da cruz, aleluia. É isso, é um amor incondicional, Ele oferece de graça, favor imerecido para nós, não é que porque merecemos, ou porque conquistamos, não, é um presente de Deus para todo aquele que crê. Irmão, que coisa linda, que privilégio que Maria teve de ver Jesus. Quantas vezes você na sua angústia, no seu desespero, talvez você falou, eu queria ver Jesus pelo menos, ou então ver um anjo, aparece um anjo. Será que é só eu que já me vi perguntando assim? Quero ver um anjo, para ver se me alivia essa angústia, essa tristeza. Mas Maria teve o privilégio de ver Jesus, pastor. Privilégio de ver Ele, olha só, irmãos. Entendeu? Então quem vê Jesus, só aquele que permanece ao pé da cruz. Caso contrário, não vai ver.
Entende? Que Deus está falando para nós? Então fica aqui, fica ao pé da cruz. Se com Jesus é difícil, acabei de falar agora há pouco, sem Jesus é pior. Se casado é ruim, descasado é pior. Então fica com ele mesmo, fica com ela mesmo. Entende? Então, irmãos, é o privilégio que temos de você estar ouvindo a palavra do Senhor Jesus hoje. Privilégio de ver Jesus. Espiritualmente você está vendo, Maria viu, né? Mas os discípulos foram embora, com medo, acabou a esperança. Jesus morreu, prometeu tanta coisa para mim, não aconteceu nada, aí ele morreu. Os discípulos voltaram, mas quem permaneceu viu a glória de Deus lá. Maria viu a glória dele lá. Aleluia. Então, através do sacrifício feito por Jesus, somos libertos do domínio do pecado e da morte espiritual. Não se trata de somente ir para o céu, não. Mas se trata de viver uma transformação a partir de hoje, ainda aqui nesta terra. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você já não faz mais parte deste mundo. Sim ou não? Mas você já não está no mundo, no reino espiritual. Você está aqui, mas não é mais deste mundo. Aleluia. Então você já começa a viver uma nova etapa aqui, um novo começo, aqui nesta terra ainda. Então por isso, irmão, problema vamos ter, decepções vamos ter, morte vamos ter, angústia vamos ter, enfermidade nem se fala. Mas porém vamos permanecer ao pé da cruz, como Maria permaneceu, ela não desistiu, ela ficou ali, crendo que algo podia acontecer, e aconteceu. E ela viu Jesus. Aleluia. Agora aqueles que medrosos, porque nós somos medrosos. Os discípulos de Jesus são medrosos. Acontece uma coisa fora da rota, nós já ficamos com medo. E já queremos ir embora. E já queremos desistir, porque não aconteceu do meu jeito. Jesus prometeu tanta coisa, não aconteceu do meu jeito. Estou indo embora, como eles foram. Voltaram para casa. Mas quem permaneceu, viu a glória de Deus. Quem permanece vê a glória de Deus. Quem permanece vai levar a vitória. Quem permanece vai ver as coisas acontecer na tua vida, na minha vida. Como 32 anos aqui, vendo um monte de coisas, como o pastor sempre diz, tem coisas que nós clamamos tanto. Eu até pedi para ver Jesus um dia, não apareceu para mim. Queria ver um anjo, também não apareceu. Não é assim que de vez em quando você pede? Ou será que só o pastor Anjo que já pediu para ver um anjo, ver Jesus, aparece para mim? Só se ele aparecer na minha frente. Então você pensa assim, somos discípulos de Jesus, medrosos. Aleluia. Mas ele aparece aqui no Espírito, como sentimos a presença dele agora há pouco aqui. Apesar que o pastor Anjo ele chamou pelo nome. Não apareceu, mas eu vi a voz dele, levanta, desperta, você que está dormindo, levanta dentre os mortos que eu vou fazer acontecer um milagre na tua vida. Ei, ele te chama pelo nome. Aleluia, aleluia. Então Jesus é a ponta, meu irmão, né, que conecta nós ao Pai. É a restauração do relacionamento com Deus que tínhamos perdido lá no Éden. Perdimos ali, né? A comunhão, a relacionamento com Deus, e a esperança que ilumina o nosso caminho, e a promessa que em Cristo nós temos a vida eterna. Então Jesus reconcilia nós com Deus novamente, e nos dá a vida eterna. É tão fácil de entender, de compreender aquilo que Deus está fazendo para cada um de nós. Que a verdade da cruz e a ressurreição ressoem em seu coração, trazendo o quê? A esperança. Você perdeu a esperança? Pastor, eu também. Passei uns dias aqui com vontade de sumir, desaparecer. Está pensando que pastor tem nervo de aço? Não tem, não. Mas estamos aqui, né, pastor? Estamos aqui. Estou aqui. Então que a verdade dessa cruz ressoe em seu coração, trazendo esperança, paz, certeza de que Deus tem algo para você, Deus tem um novo começo para você, é recomeçar, é não desistir, é não parar. A primeira coisa que desejamos fazer quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, aparentemente não estão dando certo, é fazer o quê? É ir embora.
Não quero saber mais de igreja, não, de Jesus, não acontece nada. É ir embora, é abandonar tudo, é desistir de tudo, é sumir do planeta. Não é assim? Quando a esperança vai embora, rapidamente esquecemos do ensinamento do mestre, do Rabone. Esquecemos facinho as promessas de Jesus. Facinho esquecemos. E esquecemos que ele falou que no mundo no mundo nós teríamos o quê? Só bênção. Só churrasco e pizza no final de semana. Um monte de saúde no nosso corpo, foi isso que ele falou? Que no mundo teríamos o quê? No mundo nós teríamos aflições. Muitas aflições. Aleluia. Hoje não é diferente. É diferente hoje. Quantas aflições, irmãos, que estamos vivendo. Quantas decepções. Quantas incertezas, principalmente aqui no nosso país. De manhã uma notícia, meio-dia é outra, de tarde é outra, ninguém sabe mais o que está acontecendo. Que esperança é essa? De um Brasil? Ainda bem que o Brasil é do Senhor Jesus. Ainda bem. Então, querido, hoje não é diferente. Quantas pessoas estão negando Jesus também? Percebe quantas pessoas estão negando Jesus? Estão fazendo como os discípulos, indo embora, voltando para casa. Que é melhor ficar em casa. Os discípulos também. Quando Jesus morreu, que foi sepultado, um foi pescar, o outro foi embora para o caminho de Emaús, o Tomé negou Jesus, depois que ele apareceu, ninguém queria ir mais nada. Hoje não é diferente. Tem muitas pessoas negando Jesus por causa dos problemas, dificuldades, achando que aqui vai ficar rico, milionário. Não! Aqui é só um degrau para você crer e ser salvo, e depois as outras coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida. Aqui é um passo para a eternidade, para ir para a glória, porque se o homem decretar um decreto aí, sei lá como, você não é mais nada seu aqui nesse país. Mas Jesus promete vida eterna de graça para quem crê nele, aleluia, sem pagar nada. É isso, aleluia. Então hoje não é diferente. Muitas pessoas abandonam Jesus, abandonando a fé por causa dos problemas. Então não desista, meu irmão, minha irmã. Desistir para quê? Vai para onde irei? Para onde iremos nós? Jesus perguntou para os discípulos. Está ruim, está ruim. Cadê o pessoal? Foram tudo embora, acabou o pão, não tem mais milagre, a conta bancária está ruim, a enfermidade assola a minha família, os meus problemas, isso e aquilo. E vocês querem ir embora? Aí os discípulos, não, só tem nós aqui, para onde vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor promete salvação de graça, para onde vou? Não foi isso que ele falou para os discípulos? Irmãos, vamos permanecer, independente do que está acontecendo. Como vai ter, como falei agora há pouco, houve trevas, trovões na morte de Jesus, relâmpagos, a terra tremeu, houve uma escuridão. Aqueles que morreram salvos pela fé, ressuscitaram. Então vai ter um grande e terrível dia do Senhor. Jesus está às portas. Ele vai chamar cada um pelo nome. Eu creio, viu? O pessoal fala no arrebatamento secreto, isso aqui, não sei o quê. Mas pode ser para nós só. Talvez só os crentes, os salvos, vai ouvir Jesus chamar. Não sei como é que vai ser. Pode ser. E depois vão ficar aí, não sei lá como é que vai ser. O importante é ser salvo. O importante é subir. O importante é ouvir a voz do Senhor chamando o teu nome. Aleluia, é só isso, mais nada. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Então, não desista. Deus fará algo novo. Você crê nisso? Eu creio. A luz vai raiar, vai brilhar sobre a tua vida. O Senhor coloca, a palavra dele diz que ele coloca caminho no deserto, ele coloca rio no ermo, onde não tem nada, ele faz aparecer. Ele pode fazer acontecer um milagre na tua vida. Ah, pastor, será? Eu creio. Porque já aconteceu tantas coisas. Eu creio que Deus pode fazer acontecer um milagre, coisa nova, que você nem está esperando. Maria estava esperando ver Jesus lá, virou do lado e viu Jesus, não reconheceu. Depois ele falou Maria, ela olhou, viu Jesus. Ô, irmão, olha que privilégio. Olha o privilégio de Maria, de ter visto o Mestre após a ressurreição. Ela foi a primeira, né? Lógico que depois viram, os discípulos viram. Mas ela teve o privilégio de permanecer e ver Jesus pela primeira vez, ressuscitado, ressurreto. Então a cruz não é o fim. Primeiro ponto aqui, mas a indicação de um novo tempo. Olha aqui as Maria lá, no 20 de João 1, que ela levantou de manhã cedo e foram comprar aroma para ir lá e ungir o corpo de Jesus.
Mas os discípulos já estavam ali, ó, que tudo era o fim, já tinha acabado. Os discípulos, né, aqueles 3 anos e pouco com o mestre já tinha acabado, aqueles ensinamentos de Jesus tinham ido por terra. Talvez todo aquele ensinamento, aquelas coisas gostosas que ouviram de Jesus, tinham sido sepultados com ele. E não foi isso. Imagina a desolação daqueles discípulos, né, que viram Jesus morrer, os sonhos, as suas expectativas, as suas esperanças. Tudo parecia ser o fim mesmo. Mas de sexta-feira da crucificação até domingo da ressurreição, deve ter sido os dias mais longos daqueles discípulos, eu imagino. Já pensou? De sexta-feira até amanhecer o domingo, deve ter sido coisas terríveis. Eles estavam escondidos. A palavra diz que eles estavam com medo. Eles estavam no cenáculo, ali escondidos. Então a palavra de Deus diz o seguinte, ó. Deve ter sido o quê? Um dia mais terrível da escuridão na alma dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Eles estavam presos na ideia que tudo tinha terminado. Muitas vezes você não acha que tudo terminou? Muitas vezes você não acha que tudo é o fim? Acabou. Como eu disse, os discípulos fugiram. Quando Jesus foi preso, todo mundo aqui, ó, todo mundo foi embora. Ninguém ajudou o mestre. Os camaradas foram tudo embora. Um foi para Emaús, o outro negaram Jesus, como eu disse. Tomé, você não pôr o dedo lá depois que Jesus apareceu, não creu. Imagina, tem que pôr o dedo lá, tem que ver, tem que pôr o quê? A cabeça lá dentro, para ver. Tomé, está cheio de Tomé hoje. Cheio de Tomé na igreja, que não crê pela fé que nós cremos. A palavra diz que eles estavam trancados, porém, domingo amanheceu. Olha só, domingo de manhã, uma realidade que desafiou a lógica humana. Domingo de manhã, ao chegar no túmulo, as mulheres foram confrontadas com uma notícia maravilhosa. Que Jesus tinha, né? Jesus estava vivo. O anjo respondeu e disse às mulheres: não tenha medo, trentaiada, não tenha medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito para vocês. Que palavra maravilhosa, poderosa que o anjo disse para as mulheres. Foi isso que Jesus falou, que ele seria entregue na mão dos pecadores, que ele ia ser morto, mas que o terceiro dia ele ressuscitasse. Não foi isso, seus discípulos? Não tinham crido, não creram, não entenderam aquilo que o mestre tinha falado com eles. Então o anjo liberou uma palavra de verdade, assim, ó, uma palavra libertadora para aquelas pessoas, algo que libertou ele, né? A morte não tinha a última palavra, o sofrimento não era o ponto final da história, não é o ponto final da sua vida, da tua história. Deus tem algo novo para cada um de nós. A cruz, que parecia o símbolo de uma derrota esmagadora, tornou-se o início da maior vitória já conquistada aqui nesse planeta. Não nesse planeta, mas também céus e terra viram aquilo que Jesus fez pela humanidade. Por isso que a terra, a natureza, todos, né, tudo, animais, planeta, terra, a terra sentiu a morte do Filho de Deus. Por quem? Por quem que ele fez tudo isso? Por mim e por você. Olha só. Só por causa de você, Jesus fez tudo isso. Deixou a glória dele, o trono dele, e veio aqui a esta terra. Humilhou-se a si mesmo, como diz a palavra em Filipenses. Tornou a forma de servo, de homem, e na forma de homem foi até a morte de cruz, para salvar um pecador que nem eu, como você. Imagina, quem faria isso? Quem faria isso pelo seu filho? Talvez você faria, não sei, acho que nem pelo filho você faria, mas Jesus fez por mim e por você. Aleluia, privilégio. Então a cruz não é o fim, para você também. A cruz não é o fim para a igreja, não, é o começo. Como partimos desta terra para outra, vamos para a glória. Partir daqui para outra, né? Nós vamos para a glória. Então, não é o fim para você também, não. Talvez você esteja como aqueles discípulos lá,
com medo, com vergonha, está aí tremendo de medo, enfrentando um momento de perda na sua vida, momento de desilusão, como eu disse, uma enfermidade, uma dor, não sei. Porém, onde tudo parece ter chegado ao fim. Não é muitas vezes você não pensa assim? Agora não tem mais jeito. Não, será que é só o pastor Rony que passa por um momento difícil? Não tem mais jeito, agora já é o fim. Com 32 anos de evangelho, quantas e quantas vezes achamos que era o fim? E era um novo começo, pastor. É um novo começo, é uma nova história, é algo diferente. Mas para você conquistar tem que ter luta. Para você ter vitória tem que ter luta, né, Ednei? Tem que ter luta. Mas estamos aqui, permanece. Nós permanecemos ao pé da cruz, independente da situação. E você está enfrentando. Aleluia. Então a cruz não é, parece que é o fim, mas não é. A mensagem da cruz é esta, que Deus tem algo novo, um começo novo para mim e para você. E que parece ser o fim, pode ser na verdade o início de uma nova jornada de fé, de transformação e de esperança. Esperança de algo novo. Você quer algo velho? Velho já chega que eu tenho em casa lá, né? É com as coisas velhas, tem que trocar tudo, fazer tudo novo. E é assim que Deus faz. É um novo começo, é uma nova história. Nós temos que crer que Deus é poderoso. Do nada, Ele faz acontecer um milagre. Na terra seca, Ele põe um rio. Ele faz um milagre, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Aleluia. Aleluia. Então a vida é assim mesmo, pastores? A vida é assim. Quando você percebe que um projeto, um propósito, não é do jeito que a gente quer que aconteça, que estamos vivendo esses dias, então a gente fica assim um pouco desequilibrado, emocionalmente chateado. Mas é assim a vida. Nós temos que esperar em quem? Em Deus. Ele vai resolver o problema. Ele vai dar a graça. É preciso entender que nós estamos debaixo do favor de Deus, debaixo do favor divino. É a oportunidade que Deus dá de um novo começo para nós. Recomeçar tudo de novo. Perdeu? O Thomas Edison, ele ficou lá, o inventor da lâmpada. Quantas mil vezes ele tentou fazer a lâmpada, acabou, chegou uma época que a esposa falou, para, maluco. Eu lembrei de Jó, tá doido? Para com isso. Pegou fogo lá, queimou tudo. Mas teve um novo recomeço. Aí ele foi o inventor da lâmpada. Não sei quantas mil vezes ele fez o teste com a lâmpada e não deu certo. E você? Fez 2 vezes, já está, não vai dar certo. Não sei o quê. Não é assim? Somos discípulos medrosos, não crê na palavra do Senhor. Aí fica sofrendo. Né, André? Fica sofrendo. Aleluia. Então precisamos pedir graça para analisar as tragédias. Ora ao Senhor, pede graça, Deus, me ilumina essa tragédia. Isso aqui para mim é uma tragédia, pode ser um grande de areia frente ao oceano, mas para nós é uma tragédia. Então pedimos graça para analisar as tragédias como oportunidade de um novo aprendizado na nossa vida. Deus está gerando em nós uma nova época em sua vida, para um novo tempo, uma nova chance que Deus está dando para recomeçar. Quem que dá uma oportunidade para recomeçar? É Deus. Uma nova chance na empresa, no seu estudo, no seu ministério. Tem bastante leãozinho adormecido aí, precisa despertar. Estamos precisando de liderança, né, Cleiton? Precisamos de líder. Cadê os líderes? Cadê os homens de Deus? Estão adormecidos? Você que está em casa, pode chover, pronto, Jesus vai voltar no dia de feriado de chuva. Está tudo em casa, ele vai voltar. Brincadeira. Eu costumo dizer que tem muito soldado de verão, sabe? Muito soldado de verão, impressionante a igreja. Eu quando me converti, eu ia de quarta, sábado e domingo na igreja. Quarta, de ônibus, lá perto do Duque de Caxias, que era a igreja lá. Quarta, sábado e domingo. 3 dias por semana nós ia na igreja. Nós era mais crente, será? Acho que era. Meu irmão, hoje para vir no domingo, 2 horinhas para engrandecer o nosso Deus, é um sacrifício danado. Entende o que isso está dizendo?
Então vamos voltar a ter culto de quarta, sábado, domingo aqui, não vai vir ninguém na igreja. É soldado de verão. Oh, Jesus, brincadeira, viu, irmão? Mas entende? Quando nós nos convertemos era assim. Por que hoje é tão difícil vir para a igreja? E a cruz não é o fim. Não se preocupe com o que você não pode fazer, é outra coisa. Se preocupe com o que você pode fazer. Em Marcos ali, 16:3, diz que quando as mulheres saíram de madrugada para ungir o corpo de Jesus, durante todo o caminho que elas estavam indo, a preocupação era uma só, quando elas estavam indo lá para o sepulcro. Lembra você duas, três mulheres conversando? Quem que vai remover aquela pedra? Quem que vai tirar a pedra do sepulcro para nós ungir Jesus? E fomos caminhando e falando só desse problema. As Maria estavam falando desses problemas. Quem vai tirar a pedra? Então, quem nos removerá a pedra? O Senhor vive, né? O ser humano vive se preocupando com o problema que nunca vão chegar a existir. Eu era assim. Nem sabe o que vai acontecer segunda-feira, né? Na outra semana eu estou preocupado. Quando não era convertido, eu tremia. Quando tinha o Fantástico naquela época, não sei se era Fantástico já, que já anunciava o final do Fantástico, eu já tremia porque era segunda-feira, no outro dia. Já não dormia direito. Olha, meu irmão, se preocupando com uma coisa que nem existiu. Amanhã não existe. Para que se preocupar com amanhã? Mas eu era assim. Só eu, né? Eu era assim. Se preocupava. Quantas vezes nos preocupamos excessivamente com o futuro? Não é verdade? Quantas vezes você se preocupa com o futuro? Amanhã não existe amanhã. Ontem também não. É hoje. É hoje. Vive o hoje. Faz o que dá para fazer hoje. Então nós se preocupamos muito com o futuro, com e se? Sabe aquele e se? E se? E se eu não conseguir o emprego? E se o projeto falhar? E se não tiver dinheiro suficiente? E se não for curado dessa enfermidade? E se vai falando? E se? Mas não existe. Não existe. Então, assim como as mulheres focamos na pedra da frente, ficamos focados com o futuro, gastando energia, tempo, com ansiedade sobre o que não se concretizou ainda. E talvez nem se concretize. É como se eu tivesse se preocupado com aquela coisa que talvez não vai existir. Não sei qual é a sua preocupação. Será que semana que vem aquele projeto, Não, meu irmão, esquece semana que vem. Vive hoje, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Então nós ficamos focados. Então pare de se preocupar com as coisas que você não pode fazer. E se preocupe com as que competem a mim, que se compete a você. Aí você faz. Entende? Estamos aqui ainda, como diz o pastor André? Estamos aqui ainda. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará por você. Não se preocupe. Muitas vezes sofremos por antecedência, sim ou não? Muitas vezes descobrimos que o obstáculo não era tão grande como imaginávamos. Muitas vezes a solução vem de uma forma inesperada. Maria, preocupada com a pedra, chega lá, a pedra estava removida. O anjo já tinha feito para ela. E Deus está fazendo por você também. Não se preocupe com o dia de amanhã, não. Ei, deixa Deus fazer. Quer fazer o que Deus pode fazer? Você não vai conseguir. Então faz o que compete a mim e a você fazer. O restante você deixa com Deus fazer. Ao chegar no sepulcro, a pedra havia sido removida. Isso nos lembra que nem sempre estamos sozinhos. Eita glória! Jesus disse o quê? Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Muitas vezes a solução vem de uma maneira inesperada, irmão. Jesus está do nosso lado. Jesus está ali, do nosso lado, acompanhando a cada um de nós, vendo o nosso choro, nosso sofrimento, vendo o choro de Maria ali, Maria desesperada e Jesus ali, Maria, Maria, crê na palavra do Senhor Jesus. Jesus disse então que estaria conosco, vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu os aliviarei, meu fardo é leve, é suave. Para que carregar um fardo pesado aí, pensando na segunda-feira igual o pastor
tremia de medo. Na segunda-feira, besta, né? Não adiantou nada sofrer. Ai, Jesus. Quais são as pedras que atrapalham a tua vida? Quais são as pedras? Jesus está perguntando. Tem muita pedra aí na frente? Tem muita pedra atrapalhando o seu caminho? Tem muitas pedras emocionais, sentimentais? Não sei que tipo de pedra que tem na tua vida, que te preocupa tanto. Entrega o caminho para o Senhor. Qual tipo de pedra? Deus vai remover. Se você crer, Ele remove. De uma maneira inesperada, é no detalhe que Deus faz acontecer as coisas. Você nem percebe, Deus está fazendo. Quantas vezes Deus está fazendo para você e você não está nem percebendo? Quantas vezes Deus está fazendo as coisas para mim e eu não estou percebendo? Aleluia. Que por maior que seja a dificuldade da gente, Deus está no controle da nossa vida. Você crê nisso? Deus está no controle da nossa vida, irmãos. O texto diz que quando elas ouviram o anjo, partiram correndo em direção a Jerusalém, tomada de grande alegria. Significa o quê? O luto fará em alegria quando a pedra for removida. Quando Deus tirar a pedra é diferente. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém? Então João também está dizendo assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, igualzinho a nós: o que Jesus quer dizer com isso, hein? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. E porque vou para o Pai? O que será que Jesus estava querendo dizer? Porém os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando ali, estava falando da morte e ressurreição dele. Jesus, percebendo que ele não estava entendendo, lá em 16 de João 20 a 22, Jesus fala de novo. Olha lá que Jesus fala, João 16, 20 a 22. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Quando vocês verem que eu ressuscitei. A mulher, quando está dando à luz, sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, e por causa da alegria de ter vindo ao mundo, o bebê. Assim acontece com vocês. Agora é hora da tristeza de vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Olha que coisa linda, Jesus falando para os discípulos: vocês têm que se alegrar, tirar a tristeza do coração. Então, quando a pedra é removida, vem o que? Alegria, irmãos. Vem essa ressurreição. Pare de se preocupar com aquilo que não está ao seu alcance. Deixa o Senhor fizer, porque quando o Senhor fizer, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria do Senhor vem pela manhã bem cedo. O salmista estava profetizando, Maria Madalena vendo lá, Jesus ressurreto. A alegria veio de manhã bem cedo, de madrugadinha, na escuridão. Bem cedo. Então a palavra de Deus diz que voltaram correndo, contaram o milagre para os apóstolos, que passaram a imaginar que elas estavam tudo doidas. Nós somos doidos por Jesus. Então elas estavam malucas, doidas. Como é que pode? Não tem mais nada não existe mais nada naquele sepulcro não. Jesus não ressuscitou não. Mas ela estava levando boa nova, alegria, ressurreição do nosso Deus. Então quando Deus começa a remover as pedras em sua vida e em seu ministério, algumas pessoas vão até duvidar. Estava morto lá, estava morto, agora já está vivo, Está louvando a Deus, não é assim? Estava quase morto lá o miserável, agora está aí, glorificando a Deus. É assim que Deus faz. Deus ressuscita, Deus coloca alegria no nosso coração. Lucas 1,37, olha o que diz. O Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Nada. Nosso Deus é o Deus do quê? Das impossibilidades. Tudo é possível para Ele. Um Deus que pega aquilo que aparenta estar morto aos olhos humanos e traz vida. Olha que lindo. Lázaro, sai para fora. Pronto. Saiu bonitão lá. 4 dias sepultado, sai lá andando. Porque Deus é Deus do impossível. Deus da impossibilidade. O Deus que dá vida. O Deus que remove a pedra. O Deus que dá esperança.
o Deus que tira a tristeza e coloca alegria no coração. Esse é Deus que nós louvamos aqui. E o último ponto, a cruz não é o fim, permaneça até o Senhor se manifestar. Permaneça até o Senhor se manifestar. João 20:10 diz que todas voltaram, mas Maria Madalena permaneceu diante do túmulo vazio. Todos voltaram. Jesus ressuscitou para todos, inclusive para quem não estava lá. A ressurreição é para todos, mas só Maria conversou com ele logo após a sua ressurreição. Está vendo, Maria, que privilégio que você tem? Porque ela não saiu do lugar, ela permaneceu firme, ela não desistiu, ela creu que algo ia acontecer. E nós cremos que algo vai acontecer. Eu creio que algo vai acontecer. Maria Madalena, mesmo diante da perda e da confusão, ela não foi embora do lugar onde o corpo de Jesus foi sepultado. Ela ficou ali, ela permanece ali em sua dor, não é? Mas com uma fidelidade inabalável. Tem que ser fiel ao Senhor, independente das coisas. Ah, pastor, eu estou morrendo. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! É isso que Deus está dizendo. Ser fiel até a morte. Coisas melhores tem para mim e para você. Isso nos ensina sobre a perseverança e a fidelidade em meio ao sofrimento. Ai, crente sofre. Sofre sim, mas também tem alegria, tem gozo na alma, sabe para onde vai. E aquele que sofre, chora e não sabe para onde vai. Nós temos o privilégio de sofrer, mas sofrer com Cristo, porque Ele padeceu pelo nosso pecado. Aleluia. Então isso nos ensina a perseverança, irmão. Em nosso momento de dor, de incerteza e de perda, muitas vezes a tentação é fazer o quê? É desistir, é ir embora, é se afastar da igreja, é abandonar Jesus, como se Ele fosse o culpado, não é assim que fazemos? Mas quer abandonar Jesus. Não abandone Ele não, Ele não te abandonou. Lá na cruz do Calvário Ele não abandonou a cada um de nós. Ele olhou para cada um de nós, pelo contrário, viu você aqui hoje, na cruz. O diabo fala, desiste, vai morrer para aqueles miseráveis, daqueles pessoal da Casa Forte lá, desiste logo da cruz. Pensa que o diabo não falou isso? Ele falou, não, vou até o fim, porque eu amo, porque eu quero salvar aqueles. Por isso estamos aqui, aleluia. Então, a atitude de Maria Madalena nos mostra a importância de permanecer, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Não é assim? Muitas vezes você não entende o que Deus está fazendo. Por que Deus está fazendo assim? Por que tem que ser desse jeito? Então ela permanece ali no sepulcro chorando, mas em busca com uma intensidade, irmão, como se perdeu alguma coisa. Ela está ali porque ela ama Jesus. Ela quer ter um encontro com Jesus. Então o fato de Jesus se revelar a ela, chamando-a pelo nome, nos mostra que Deus se manifesta àqueles que buscam de todo o coração. Deus se manifesta àqueles que têm um coração sincero, que busca Ele, independente da circunstância. Eu sou assim. Quando eu tenho problema, eu tinha que buscar mais, eu acabo me afastando um pouco. Mas depois eu me recomponho. Aí depois eu busco de novo. Mas a primeira impressão, a primeira vontade é desanimar, é desistir. Você é assim também, né? Ou é só eu? Se for só eu, ora por ele então. Ora por ele então. Então assim, somos discípulos, irmãos. Somos discípulos. Não mudou nada daqueles que voltaram, daqueles que andaram com Jesus, que estavam com Jesus, que ouviram o ensinamento do Mestre. Nós não somos diferentes não, somos iguais a eles, por isso estamos aqui. Por isso sofremos. Amém? Então, a igreja de Deus se manifesta, né? Então, igreja de Deus, Ele se manifesta, se revela de maneira inesperada no nosso dia a dia, nos detalhes, como eu falei, independente da nossa vontade, do nosso jeito, independente da nossa busca. Por isso nós temos que ter intimidade com o Senhor. Estou finalizando. A permanência de Maria no túmulo é um modelo para nós de superação, de perseverança. Está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo hoje? E não desistir
mesmo diante do sofrimento. Não desistir, mesmo diante do sofrimento. Isso nos ensina que a perseverança, a busca por Deus e a fidelidade em meio ao sofrimento pode transformar a nossa tristeza em alegria. Só Deus pode dar alegria para você, ninguém mais, nem os pastores, nem a liderança. Mas Deus pode colocar alegria no teu coração. Amém? Então, finalizando aqui, Maria Madalena foi uma das poucas que permaneceu leal a Jesus até o fim. Permaneceu leal a Jesus até o fim, independente do que ela passou. Mesmo à beira da cruz, sua presença no túmulo reforça essa lealdade. Permanecer fiel a Jesus em todas as circunstâncias da vida. E não apenas nos momentos de bonança, né? Nós temos que manter fidelidade ao Senhor Jesus também nos desafios da vida. Amém, irmãos? Então, concluindo aqui, quero dizer para você o seguinte: Deus está só com o pastor Ângelo, o pastor Cláudio e o pastor Acácio. Não, né? Não está, não está. Então, Deus está com você. A cruz não é o fim do Senhor, não foi o fim do Senhor e não é o fim dos seus problemas. Deus vai resolver para você, porque você não consegue. No momento mais difícil que você possa estar passando, eu vou passar com você também, diz o Senhor. Estarei com você no meio dessa bagunça. Estarei com você na tribulação. Estarei com você na tempestade. Aonde? No meio. Está no meio dessa bagunça, dessa tempestade, dessa dor, dessa enfermidade. O Senhor está passando. O Senhor está no meio de tudo isso aí. Por que eu tenho certeza disso? Porque o túmulo está vazio. Porque Jesus não está mais lá. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está aqui em espírito e em verdade. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Permaneça e não desista, independente do que você está passando. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nós. Que nós possamos gravar no nosso coração, que nós não desistamos, que nós vamos em frente, que nós vamos ser vitoriosos, ou melhor, já somos mais que vencedores, como diz a palavra, e que nada vai impedir a bênção sobre a mim e sobre a tua vida. Então, as aplicações aqui, primeiro, permaneça firme em sua fé, em busca, né, quando a situação parece desesperadora. Busque ao Senhor com sinceridade, pois Ele se revela àqueles que procuram mesmo diante da dor. O valor da lealdade e do amor incondicional. Amar a Deus em todos os momentos, independente do que você está passando, independente da circunstância. Amém? Então coloque isso no teu coração, vamos tocar em frente, porque coisas novas o Senhor tem para cada um de nós. Amém, irmão? Vamos louvar o Senhor, vai depois ter a apresentação aqui das crianças, fica de pé, não sei qual a sua pedra, qual é o seu problema, se você está precisando de uma oração, se você está passando por desafios, se você está sentindo uma tristeza no teu coração, você que está em casa, ore ao Senhor, clame a Ele, seja Maria Madalena, não desista, não saia do pé da cruz, porque Deus vai se revelar a você de uma maneira especial. Você crê? Então nós cremos, em nome de Jesus. Se precisa de uma oração, vem aqui, nós vamos orar por você. Os pastores estão aqui, vejo solução. Somos assim, somos como os discípulos. Muitas vezes queremos desistir, muitas vezes temos medo, mas o Senhor está no controle da nossa vida. Abro meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Aleluia. Creio em Deus, para quem tudo é possível. Aleluia, louva Ele, agradeça a Ele. Creio em Deus, que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e o mar. Todo poderoso, mas é fiel para se importar comigo. Se importa comigo. Se importa comigo. Aleluia.
maravilhoso. E a apresentação, pode sentar um pouquinho. A apresentação das crianças. Aleluia. Cadê o futuro da Casa Forte? Aleluia, graças a Deus. Deus falou com você? Vai permanecer na cruz. Não vai desistir não, né? Não vai voltar para casa como os discípulos. Vão permanecer, vão ficar fiel ao Senhor. Problema todo mundo tem, né, Cibele? Bastante, né? Mas vamos perseverar até o fim. Deus é bom. Sua fidelidade dura para sempre. Seu amor para sempre. Seu amor incondicional para sempre. Estamos aqui porque Ele nos chamou, porque Ele nos salvou, porque Ele nos resgatou. Então nós agradecemos a Ele. Ué, pensei que já estava tudo tininho de bom aí, não está não? Cadê a Marcinha? Cadê a crentaiada? Então vamos botar um louvorzinho baixinho aí, Ale. Bota um louvor, né? Já está vindo, não precisa pôr não. Aleluia. Aleluia. Eita glória, aleluia. Vamos ungir um pastor aqui. E uma pastora. Profetiza, filho do homem, tomo o teu coração e derramo a unção sem limites. Tomo o teu ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Visão, tomo tua boca, profetiza, filho do homem, tomo o teu coração e derramo a unção sem limite. Tomo o teu ser, levanta-te, levanta-te, levanta.
Ponho em ti a minha visão, tomo tua boca, profetiza, filho do homem, tomo teu coração e derramo a unção sem limites, tomo teu ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi pra reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, assim ele nos diz, te sustento. Sou o teu Deus, sou o teu Deus. És meu filho, muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Oh Deus, nós cremos, Senhor, por isso te dizemos, me ajuda, me ajuda, me sustenta. És meu escudo, és o meu Deus, o amado de minha alma, o amado de minha alma. Não temerei, pois a tua unção me respalda. Não temerei, pois a tua unção me respalda. Ou eu não temerei, não temerei, pois a tua unção me respalda. Não temerei, não temerei, pois a tua unção me respalda. A unção sem limites está vindo da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre nossas vidas. Receba, receba, receba a capacitação de Deus. Ele nos chamou e nos capacitou. Há uma unção forte sobre nós. Há uma unção sem limites. 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 Há uma unção sem Ai. Que negócio. Segura aí. Gente, hoje se comemora o Dia do Pastor e nada como Vai ficar. agradecer pela vida dos 4, né? Quem tem o privilégio de ter 4 pastores, né? Maravilhoso. Então,
Ser pastor é liderar com humildade, reconhecendo que apenas é um servo de Deus, e administrar a igreja com responsabilidade, cuidar dos ministérios e incentivar os membros a crescerem em sua fé e em sua vida espiritual. Eu só tenho que agradecer por cada uma de vocês, por estar dispondo as suas vidas, né? Porque vocês dispõem as suas vidas ao ministério de ser um servo, pastor, né? Servir a igreja. Amém? E nada melhor do que presenteá-los, né? Amém. Pode trazer, Rubens. Aqui está uma lembrancinha da Igreja Casa Forte para cada um de vocês, pastor Wander, pastor Acácio, pastor Cláudio e o pastor Ângelo. E eu gostaria que vocês 4 viessem aqui para que a igreja possa estar orando pela vida de vocês. Amém? Para que Deus possa dar vida, possa dar saúde, para vocês possam estar aguentando a gente, né? Amém? Vamos orar, igreja? Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela vida desses 4 pastores, Senhor. Sim, Deus. Esses pastores Obrigado. que se dispõem a nos cuidar, a nos pastorear. Pai, que eles se dispõem, Senhor, ao ministério da Tua igreja, Senhor. Abençoa a vida deles, dando saúde, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua família, os seus projetos. Dai, Senhor, sabedoria, dai entendimento, Senhor, para cada um deles, ó Deus. E te agradecemos pela vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Parabéns. Obrigado. Aleluia. Pode comemorar a cada 6 meses, tá? Não tem problema. Né? Cada 6 meses pode comemorar. Aleluia, graças a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Continue orando por nós. Precisamos e carecemos das orações dos irmãos. Como eu disse, nós não somos de aço, nem temos nervo de aço, mas nós somos de carne e osso igual a vocês. Então nós carecemos das orações. Amém? Bom, célula. Terça e... Está no sítio ainda? Quinta, é sábado. Terça e sábado, célula. Lá na Fagna também de terça, glória. Estudo de quarta-feira com o pastor. Domingo tem batismo, aleluia! Quem vai se batizar? Quem vai se batizar? Tá? Quem? Só o Arthur? Amém. Bom, irmãos, então convida, visitante, né? Porque nós vamos matar bastante gente aqui. Morreu para a velha vida e vai nascer uma nova criatura, amém? Amém, igreja? Fica de pé. Amém? Então não esqueça, domingo, pós-culto, tem batismo, traga um visitante, seu amigo, seu vizinho, para que eles possam sentir o gostinho, né? Não entendi. Amém. Vamos orar pela irmã Janice, nós não oramos, pelo meu cunhado Januário, pela minha mãe também, que está lá com a mulher de aço, depois de 88 anos, está cheia de ferro. Lado direito e lado esquerdo. Eita glória. Amém? Então vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos a Ti e te agradecemos por esse culto maravilhoso, por essas crianças, Senhor, que elas continuem abençoando grandemente a Tua casa, que cada evento que tiver com elas, que elas cresçam, Deus amado, para que elas possam ser prósperas também, tudo aquilo que elas fazem. Nesse momento eu quero interceder pela Janice, Pai, em nome de Jesus,
coloca a tua serva na tua presença, que o Senhor, Pai amado, faça o melhor para ela, dê vitória, se revela a ela, como o Senhor fez com Maria Madalena, meu Deus. Então, se Deus amado, se volte para a irmã Janice, para que ela possa ver que Tu és Deus soberano e maravilhoso. Terceiro também pelo Januário, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida dele, Pai. Seja feita a Tua vontade na vida e na família deles. Coloca a minha mãe também na Tua presença, que o Senhor venha, Pai amado, abençoar ela com a recuperação. Em nome de Jesus eu Te louvo, Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer por essa igreja Casa Forte. Então, em nome de Jesus, abençoe os pastores desta igreja, todos os pastores que são chamados por Teu decreto, Senhor, para proclamar o Evangelho. Que o Senhor derrama uma bênção, uma unção poderosa sobre cada pastor. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Que a graça e a paz, que o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Que nós possamos ir para nossas casas, que nós tenhamos um domingo abençoado na Tua presença. Eu Te louvo e Te agradeço por esse culto. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Áudio e mídia, reunião, áudio e mídia, reunião. Áudio e mídia, reunião. Rapidinho, não chega nem até meia-noite.